Deus, para render a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a esse que se assenta no trono, que é o Cordeiro Santo de Deus, que nos resgatou pelo seu poder, pelo seu sacrifício na cruz, no Calvário. Todos nós estejamos com o mesmo sentimento, o mesmo intuito de adorar a esse que é o único digno de receber a nossa adoração. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, pois só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Obrigado a Deus, porque aprove o Senhor nos conservar com vida nesse dia, para te louvarmos, para te exaltarmos, para bendizer o seu nome na sua casa junto com o seu povo. Obrigado a Deus pelo dom da vida. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido diariamente, por toda a provisão, ó Deus, por todo o cuidado, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro, que a nossa vida está nas tuas mãos, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso nós te damos graças, bendizemos o teu nome, reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é santo, Deus único e perfeito, e que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E é por isso que nós nos achegamos ao teu trono de graça nessa noite, ó Deus, vindo à sua casa, para nos curvar, para nos prostrar diante da tua grandeza, diante da tua majestade. É em nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós leremos de forma alternada do verso 1 até o verso 10. Eu lerei os versos ímpares e convido a igreja a ler os versos pares. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. De forma alternada, leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pela graça de Deus, nós somos salvos, mediante a fé que Ele nos concede, o seu Filho, pelo sacrifício dele ali na cruz. E não é uma iniciativa nossa, antes é uma iniciativa de Deus em nossa direção, em nos alcançar com graça e misericórdia, e nos salvar e nos perdoar os nossos pecados. E aí sim nós podemos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Mas nessa percepção de que é a graça de Deus que nos alcança, de que é a graça de Deus que nos assiste, porque Ele é quem nos redime, Ele é quem vem em direção àqueles que estavam mortos nos pecados e concede vida, entendendo que só Deus pode conceder isso. Eu e você precisamos diariamente reconhecer a nossa condição de pecadores, necessitados da graça do nosso Deus. E com esse entendimento nós nos aproximamos diante do Senhor, em reverência, com o coração contrito, arrependido pelas falhas que nós ainda cometemos, pelos pecados que nós ainda cometemos, porque somos imperfeitos e por vezes nós erramos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós desobedecemos a palavra do nosso Deus. E quando reconhecemos isso, a Bíblia diz que nós temos a quem recorrer, que é Jesus Cristo, o justo, e a Ele pedir perdão em arrependimento, confessando os nossos pecados. E a palavra de Deus diz então que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu quero te convidar a fazer isso nesse momento, a curvar a sua cabeça, colocar a sua vida diante do Senhor, em reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos, pecadores carentes da graça do Senhor. Nessa perspectiva, confessar ao Senhor os nossos pecados e crer que Ele nos perdoa. Curva a sua cabeça, vamos orar individualmente nesse sentido. Depois de algum tempo de oração individual, nós vamos agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos concede. E eu vou convidar então a nossa irmã missionária Maria, que nos conduz a Deus nessa oração. Reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, que muitas vezes, ó Deus, temos feito aquilo que não lhe agrada. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos perdoa, nos limpa o sangue do Senhor Jesus, purifica-nos, ó Pai, e que a cada dia o teu Santo Espírito esteja movendo os nossos corações, enchendo-nos, para que possamos fazer somente a tua vontade, reconhecendo, ó Deus, que é o Senhor o nosso Deus, e andando com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus, de vivermos uma vida santa, uma vida que lhe agrada. Nos ajude, ó Deus, e obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós somos lavados. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom sabermos que Deus tem nos alcançado com a sua graça,
E é por causa dessa graça de Deus que nós vivemos, porque é no Senhor que nós vivemos, é no Senhor que nós nos movemos, é no Senhor que nós existimos e é no Senhor que nós somos e fazemos tudo que nós fazemos. Isso deve gerar no nosso coração sempre uma gratidão. Nós vamos louvar a Deus agora com um hino de gratidão a Ele, como uma oração de gratidão, uma oração cantada de gratidão, reconhecendo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, começando pela salvação e todas as demais bênçãos que Deus tem concedido a nós. Enquanto nós fazemos isso, nós podemos também expressar a nossa gratidão, a nossa obediência, a nossa dependência de Deus, trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como eu tenho dito, dízimo e oferta não é uma mensalidade ou uma taxa que você paga. É um compromisso de gratidão, de obediência a Deus, de reconhecimento de que Deus é dono de tudo e que Deus nos permite administrar tudo que Ele nos dá. E Ele pede a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Possamos fazer isso com alegria de coração, enquanto cantamos, assentados mesmos, o hino de número 62, em gratidão ao nosso Deus. convidar o nosso irmão Rodrigo, nosso tesoureiro, que tem nos ajudado a administrar os recursos que a igreja tem trazido
a casa do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com canções. Você pode se colocar de pé. Sempre que eu penso no Apocalipse, a visão de João, o povo de Deus diante do trono do Cordeiro, o povo de Deus todo reunido, aqueles que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro, têm as suas vestiduras brancas, toda a igreja ali reunida. Eu penso que quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, na casa do Senhor, nós estamos vivenciando uma prévia disso, naquele grande dia, quando todos estaremos reunidos como povo de Deus, diante do trono do Cordeiro, o adorando, bendizendo, pois só Ele é santo. Pois Ele é imensurável. Nosso Deus é majestoso, todo-poderoso e tem feito grandes coisas para levar o seu propósito a cabo, e faz parte do propósito de Deus a minha vida e a sua vida também.
Tudo que somos e tudo que fizermos deve ser para o Senhor, para a sua glória. Seja essa a nossa vontade. Alvo de tua graça irresistível sobre mim.
pode dizer isso ao nosso Deus, que é um compromisso de vida, de viver para a sua honra e para a sua glória, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a missão para que cada um de nós somos chamados. Nós queremos e desejamos, ó Deus, viver para o Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, para exaltar o Senhor com a nossa existência, para testemunhar ao mundo que há um Deus Todo-Poderoso, que resgata um povo para si. Ó Deus, ajuda-nos a viver nessa perspectiva. Tira de nós, ó Deus, qualquer entrave, qualquer coisa, ó Deus, que venha nos atrapalhar de vivermos integralmente para o Senhor, para a glória do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo, ó Deus, e realizando a obra do Senhor. Ó Deus, que tudo nós possamos buscar te agradar e viver com o Senhor e para o Senhor. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Nós tivemos ontem a nossa conferência missionária do Presbitério de Barretos, e um dos preletores da conferência, juntamente com o pastor Marcelo Bolonha, que tem um ministério no Paraguai, estava o nosso já conhecido pastor Paulo Serafim, ou Paulo Souza, né, que já é conhecido de boa parte da igreja. Vou convidar o Paulo, que já vem em frente, juntamente com a Maria, para eu apresentá-los. Creio que alguns que estão aqui hoje não os conhecem ainda. Esses irmãos têm servido a Deus há alguns anos, e desde 2011, um projeto na Guiné-Bissau, na África. Eles moraram lá há alguns anos. Atualmente a Maria está morando em São Paulo com os filhos, e está fazendo bate-volta, né? Passa uma temporada aqui, passa uma temporada lá, mas a perspectiva é que em 2024 eles retornem para a Guiné-Bissau para continuar servindo ali na plantação de igrejas, na evangelização, na formação de lideranças, de pastores, na organização da igreja presbiteriana na Guiné-Bissau. Tem sido um ministério muito abençoado, tem sido um ministério muito bonito, nós temos testemunhado isso, e é um amigo pessoal, são amigos pessoais, né? Eu disse hoje pela manhã que Maria foi quem me discipulou quando eu conheci o Evangelho, aos meus 16 anos, e Maria pagou o preço, literalmente. A gente não tinha carro, morava longe da igreja. Maria morava do outro lado da cidade, e ela descia a pé da casa dela, passava na minha casa, que é mais ou menos a metade do caminho da igreja, tocava a campainha, vamos para a escola dominical, e a gente ia a pé para a escola dominical. Aí Maria voltava e deixava em casa a pé, todos os domingos, até me entender que eu precisava caminhar sozinho, né, com as próprias pernas. Então foi uma bênção na minha vida. O ministério deles, a vida deles tem impactado a minha história. Não é à toa que eu me dispus, nem
almejei ir à África, na Guiné-Bissau, já estive lá, agora estamos com o sonho aí de novo de 2024, retornar lá também. Brincamos que pela manhã, quem mais quiser ir, vamos fazer uma caravana para Guiné-Bissau. Só cada um juntar 12 mil reais e a gente resolve esse problema e vai. Não é? Que é o custo de uma viagem de ida e volta a Guiné-Bissau. Mas o ministério deles tem sido extremamente abençoado, eles têm nos abençoado. A nossa igreja, dentro das possibilidades da igreja, tem sido parceira com o ministério deles. Está ali o nosso tesoureiro, que todos os meses envia, ainda que singela, mas envia uma oferta para abençoar o ministério dessa família lá na Guiné-Bissau. A gente espera poder crescer mais ainda nessa parceria. Então nós vamos orar e o pastor Paulo vai compartilhar a palavra de Deus conosco nessa noite. Deus querido, nós te damos graças pela vida do pastor Paulo, da Maria, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na vida deles e através da vida deles. Amém. Por esse testemunho de fé, de dedicação, de compromisso, ó Deus, e fidelidade com a sua obra, com a sua palavra. Ó Deus, um ministério tão bonito e tão, ó Deus, abençoador, que o Senhor continue fazendo prosperar para a glória do Senhor. Que, ó Deus, a evangelização ali na Guiné-Bissau possa cada dia mais avançar, que a formação das lideranças, de pastores, de líderes ali, ó Deus, para continuarem a igreja e fortalecerem a igreja do Senhor naquela nação. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar o desenvolvimento, o seminário da Guiné-Bissau, na formação dos seus líderes, cada pastor, cada igreja ali, cada família, cada criança, cada jovem, adolescente, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Cuida, Deus, da família do pastor Paulo, da Sara, do Timóteo, guardando-os e conduzindo eles também, ó Deus, sempre no propósito do Senhor para as suas vidas. E agora, Deus, quando nós teremos o privilégio de ouvir a sua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos e também para obedecermos a sua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil e o pastor Paulo vai dar continuidade. Aqueles que estiveram aqui pela manhã já sabem o que significa Nyala Aben. Alguém lembra? Nyala Aben significa: Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelo convite feito pelo Pedro Marcos para estar aqui mais uma vez na igreja, e com muita alegria estou aqui e posso ver novos irmãos, novos rostos, e já percebi que tem que aumentar os bancos, está ficando pequeno aqui o lugar, graças a Deus por isso. Também olhei aqui no Ministério de Louvor, da outra vez que eu vim, acho que tinha 3, 4 aqui, já tem 7 aqui, já temos que ficam ali revezando. É a bênção de Deus, Deus seja louvado. E parabéns aí pelo trabalho, pelo Ministério da Igreja, e agora com novos desafios, provavelmente os irmãos vão saber dos novos desafios aí futuramente. Isso é bênção, para que a igreja cresça e possa plantar novas igrejas aí, e que nessa igreja possa de fato assumir cidades em volta aí da nossa região, onde não tiver igreja presbiteriana, nós possamos plantar lá com a graça do Senhor. Nós queremos ler o texto bíblico de Lucas capítulo 1, os versículos 1 a 4. Lucas capítulo 1. A Bíblia diz aqui em honra, também quero agradecer a recepção da igreja, também a hospedagem lá da nossa irmã Érida, ela Bianda sabe no crioulo que nem significa comida gostosa. Então nós temos comida Bianda sabe, eu creio que quem já foi lá já experimentou da Bianda sabe da nossa irmã Érida. Lucas capítulo 1, de 1 a 4. Vamos fazer a leitura alternada. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de estudo desde sua origem, dar-te por escrito esse excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Muito bem, pastor Márcio de Auro, pedindo que Deus falasse no nosso coração, nós vamos então pregar a palavra do Senhor.
Quando eu e minha esposa estávamos pensando qual seria o nome dos nossos filhos, nós casamos em 98, e mesmo antes de casar já pensávamos nos nossos filhos. Nessa questão de filhos, não sigo o meu exemplo, sigo o exemplo do pastor Márcio. Eu tive 2, ele teve 3, então sigo o exemplo dele é melhor. 3 filhos aí no mínimo. Então, nós tivemos 2 filhos, e nós pensamos em escolher o nome dos filhos. Nós tínhamos 4 critérios para escolher o nome dos filhos. Primeiro critério, nome bíblico. Segundo critério, nome bonito. Terceiro critério, significado bonito. E o quarto critério é que aquela pessoa ela tinha que ter sido um bom crente, né? Então nós escolhemos ver a primeira filha, Sara. Sara significa princesa. Depois veio Timóteo, significa aquele que honra a Deus. Então Sara preencheu os 4 critérios, o Timóteo também. Então nós temos a Sara e o Timóteo. Lucas ele escreve o Evangelho e também Atos a um homem chamado Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus, amado de Deus. Também pode ser traduzido por aquele que ama Deus. Pela graça de Deus, Timóteo, estou lembrando do meu filho, Teófilo, ele foi amado por Deus e também ele passou a amar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então Teófilo foi amado por Deus e também passou a amar a Deus. E nós podemos perceber nesse texto lido algumas características de uma pessoa que ama a Deus. E nós gostaríamos de trabalhar sobre esse tema nessa noite. Algumas características de uma pessoa que ama a Deus através da vida de Teófilo. E Lucas escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. E a primeira característica de uma pessoa que ama a Deus é que ela deseja crescer no conhecimento de Cristo. Veja que Lucas, ele escreve aqui a Teófilo, então ele diz: Teófilo, muitas pessoas já escreveram alguma coisa acerca de Jesus. Quando Lucas escreveu o Evangelho, já tinha escrito o livro Marcos, já tinha escrito o seu Evangelho. Outros já tinham escrito muitas coisas acerca de Jesus. Então, ele foi fazer também uma investigação para escrever uma narrativa acerca de Jesus, nascimento, ministério terreno, morte, ressurreição e Atos, a continuidade da igreja, da ação da igreja. Então, Lucas também quis escrever isso. Por quê? Porque Teófilo era um novo convertido. Provavelmente Teófilo ele era um gentil convertido, que morava em Roma. Ele provavelmente era uma pessoa de projeção social, porque Lucas usa aqui o título excelentíssimo. Esse título significa Vossa Excelência. Paulo usou para o governador Félix. Então Teófilo era alguém importante no Império Romano, tinha uma projeção social. Lucas então escreve esse livro para o excelentíssimo Teófilo. Teófilo então era um convertido ao cristianismo que queria saber mais acerca de Jesus. Ele queria mais informações acerca de Jesus. Naquele tempo não tinha ainda o Novo Testamento completado, havia algumas cartas de Paulo, alguns livros escritos do Evangelho, e não estava acessível tudo num lugar só para você ler. Mas ele conheceu a Cristo, ele queria saber mais sobre a acerca de Jesus. Então Lucas aí, versículo 2: conforme nos transmitidos que desde o princípio foram testemunhas oculares. Então, ministro da palavra, algumas pessoas já escreveram, ele foi consultar pessoas, testemunhas oculares, para saber mais informações. Provavelmente ele consultou Paulo, consultou Pedro, provavelmente consultou Maria, mãe de Jesus, para saber mais informações acerca de Jesus, para escrever um relato completo, em ordem, organizado, quem era Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, a igreja, o crescimento, para que Teófilo conhecesse mais acerca de Jesus. Ele queria saber mais acerca de Jesus. As pessoas naquele tempo não tinham a Bíblia completa ainda, tinham o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento estava sendo formado. Em resumo, Lucas escreveu sobre quem é Jesus, o que ele fez no Evangelho e o que Jesus continuava fazendo e ensinando através da igreja em Atos. Então Teófilo queria saber e conhecer mais quem era o Senhor Jesus que ele tinha crido, aquele que salvou a sua vida, aquele que morreu na cruz por ele. Ele não queria ficar somente no beabá. Os mais antigos sabem, antigamente a gente aprendeu beabá. Eu não sei como é que está aí o ensino hoje, né? Beabá, bebi, bebó, beobó, gobu. Era assim que a gente aprendia a ler antigamente, né? Então, ele não queria ficar somente com o básico. Ele queria conhecer mais acerca de Jesus.
Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Cristo, nós nascemos de novo. É um novo nascimento, somos bebês espirituais que têm que crescer, se alimentar, conhecer mais acerca de Jesus. Então, esse homem Teófilo queria conhecer mais acerca de Jesus, e Lucas está escrevendo esse relato para que Teófilo conhecesse mais acerca de Jesus, segundo as Escrituras Sagradas. Por isso, Lucas pesquisou os fatos históricos, foi atrás de testemunhas, pegou aquilo que já estava sendo escrito e, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez um relato acurado, detalhado. Ele, como médico, como historiador, teólogo, ele foi relatando os fatos acerca de Jesus. O que ele escreve é a pura verdade, é a verdade verdadeira acerca de Jesus, para que Teófilo cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Irmãos, é em Cristo nós somos amados, é em Cristo nós podemos amar a Deus. Por isso, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais podemos amar a Deus, porque a vida eterna é conhecimento de Deus. Jesus disse que a vida eterna é, capítulo 17 de João, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Não sei se tem ali, mas tem um livro bom chamado Conhecimento de Deus, do Parker, é da nossa editora, não sei se está lá. Porque, irmãos, a vida eterna é conhecimento de Deus. Nós estaremos sempre conhecendo a Deus aqui e para toda a eternidade, porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Nós estaremos sempre conhecendo a Deus. É preciso crescer na fé. Através do apóstolo Pedro, ele diz assim: crescer no conhecimento, na graça do Senhor e Jesus Cristo. E Teófilo queria crescer na graça de Jesus, no conhecimento de Jesus, porque ele queria amar mais a Deus. Ele queria conhecer mais da realidade espiritual. Então ele queria crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Eu preciso que nós possamos usar o que nós chamamos na teologia dos meios de graça. O que é o meio de graça? São os meios que Deus mesmo deixou para que nós possamos crescer espiritualmente. A oração, a palavra, os sacramentos. Hoje teremos ceia, é o meio de graça, pelo qual nós somos fortalecidos espiritualmente. Recebemos alimento espiritual. Na verdade, o único meio de graça é a palavra. O principal meio de graça é a palavra. Mas nós podemos também colocar como a oração, os sacramentos, porque tudo está baseado na palavra. E é preciso usar esses meios de graça para que possamos crescer espiritualmente, para que não ficamos bebês espirituais, pessoas que apenas frequentam a igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja, não sabem qual é o seu propósito, a sua vontade, o que é ser um discípulo de Jesus, quais são os desafios de Jesus para nós. O próprio Jesus, ele fez um desafio aos seus discípulos. O que as pessoas pensam de mim? Porque muitas pessoas pensam muitas coisas acerca de Jesus, mas o importante é pensar acerca de Jesus, o que ele de fato é e o que ele quer que nós pensemos dele. Quando ele fez a pergunta para os discípulos: o que as pessoas pensam de mim? Alguns dizem que que o Senhor é um dos profetas. Elias, Jeremias. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? E vós? O que vocês pensam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, tu és o enviado de Deus, aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3,15, que nós vemos aqui pela manhã. Tu és aquele enviado de Deus para nos salvar, aquele que é o Senhor, o Rei, que veio e virá novamente. O Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder para nos salvar. O Senhor é esse Deus vivo e verdadeiro. E quem é então Jesus para você? Quanto tempo você tem dedicado para crescer na presença de Jesus? Quanto tempo investido para crescer no conhecimento dele? Para saber mais acerca do seu Senhor? Teófilo queria conhecer mais acerca de Jesus. Nós queremos conhecer mais acerca de Jesus? Quem é Jesus para nós? O que ele tem feito? Qual o seu propósito? O seu poder, a sua graça? Qual é a primazia de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja? Porque é isso que vai fazer a diferença. Quem é Jesus para nós? Qual é a primazia que ele tem na nossa vida? O quanto estamos interessados em conhecer mais dele? Isso que vai fazer a diferença na nossa vida. O que nós almejamos mais do que tudo nessa vida? É Jesus? Teófilo falou: Lucas, manda informações acerca de Jesus, eu quero crescer. Eu conheci a Cristo, fui evangelizado, estou aqui no meio pagano, muitas pessoas à minha volta ainda não conhecem Cristo, eu quero conhecer mais quem é esse Cristo que eu fui
iniciado nessa fé evangélica, nessa fé apostólica, nessa fé cristã. Espero que você queira conhecer mais sobre Jesus, tenha interesse pela leitura da sua palavra, pela oração, tenha interesse em saber mais o que Jesus quer para a sua vida, qual que é o seu propósito, o que Ele quer fazer em você, através de você, nesta igreja, através dessa igreja. E não tem segredo, irmãos, para crescer na fé. É o feijão com arroz, é a palavra, é a oração. Excepcionalmente, também nós podemos jejuar como crentes, presbiterianos e reformados, faz parte da nossa teologia bíblica. Não tem segredo na vida cristã. Não é do dia para a noite que você se torna um gigante espiritual. Você tem que sempre caminhar, degrau a degrau, para você chegar no alto de um prédio que não tem elevador. Você tem que subir degrau a degrau. Mas tem pessoas que querem serem gigantes espirituais do dia para a noite. Aí vão por atalhos e começam a se basear em experiências, em revelações, que acabam caindo porque não tem atalho espiritual. É dia a dia, é oração, e quando a Bíblia fala de oração, de perseverança, é luta. Parece que tem amanhã, 6 horas da manhã, tem oração, oportunidade de orar presencial com outros irmãos, buscar a presença de Deus. Eu vou viajar amanhã, mas vou vir aqui 6 horas da manhã, vou orar, tomar café, depois eu viajo. Se eu não acordar, o pastor vai me acordar. Eu tenho falado muito nas igrejas sobre a importância da oração. Eu gosto de participar e também tenho que dar o exemplo. Porque eu necessito, nós necessitamos crescer na fé. Não podemos ficar crianças espirituais que apenas sabem algumas informações acerca de Jesus. A criança está aprendendo ali o catecismo, sabe que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz, mas ela tem que ter as suas próprias experiências com Jesus. Tem que saber quem é Cristo para você. Se você for perguntado quem é Jesus para você, o que você vai dizer? Alguém diz, não, eu não quero saber de teologia, eu só quero pregar Jesus. Mas quando ele for pregar Jesus, qual Jesus ele vai pregar? Ele precisa de teologia, qual Jesus ele vai pregar? Ele vai pregar o Jesus que é o Rei, o Senhor, aquele que tem todo o poder e autoridade, o Jesus da Bíblia, ou vai pregar um Jesus apenas curandeiro, apenas que pode salvar, mas não tem poder para reinar na vida? Então, quem é Jesus para você? Qual Jesus você vai pregar? Então, irmãos, nós queremos de fato amar a Deus mais e mais, nós precisamos conhecer mais o seu Filho Jesus Cristo, porque é através dele que nós podemos estar mais perto de Deus, amar mais a Deus, experimentar da presença de Deus e assim desfrutar do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia. Mas outra característica importante de alguém que ama a Deus, além de querer conhecer mais acerca de Cristo, é natural, ele quer conhecer mais da palavra de Cristo, porque Teófilo, ele recebeu aqui de Lucas uma exposição, versículo 3, Teófilo, igualmente, Lucas escreve a Teófilo, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, o nascimento de Jesus, está aqui por escrito, esse excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosses instruído. Aqui a palavra instruído é da raiz catequizar. Essa palavra era usada naquele tempo para se referir ao discipulado, naquela classe de catecúmenos. E a palavra catecúmenos significa catequizar, ensinar as verdades cristãs. Então, esse irmão, Teófilo, tinha se convertido, e então ele queria ser instruído nas verdades de Deus, na verdade da palavra de Deus, e Lucas então faz esse relato acurado e leva a palavra de Deus para Teófilo, para que ele seja instruído, discipulado, e assim cresça no conhecimento da palavra de Deus. Passe por aquele processo de discipulado. O discipulado não significa somente você frequentar uma classe de catecúmenos, ou fazer um curso esporádico. Não, discipulado é uma vida de crescimento na palavra de Deus, porque discípulo significa aquela pessoa que vai sendo transformada em imagem de Cristo. Então o discípulo de Jesus está sempre no processo de discipulado, querendo ser mais parecido com Jesus, com o seu mestre, pensar a vida de Cristo, amar como Cristo ama, perdoar como Cristo perdoa, com a graça dele. Claro que seremos sempre imperfeitos, mas buscando o alvo que é a perfeição de Cristo.
Porque Jesus falou: sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Mesmo que sejamos imperfeitos, o nosso padrão não é imperfeição, é a perfeição. É um padrão alto, porque alto é o nosso Deus, mas nós temos a capacitação do Espírito para caminhar nessa direção. Mesmo que erramos, que às vezes vacilamos, mas o nosso padrão é sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Não é sede perfeito como o seu pastor, ele não é sede perfeito como o missionário, o padrão é. E quando a gente se compara com o padrão de Deus, nós ficamos sendo aquém. Mas nós louvamos a Deus porque já fomos aceitos por Ele em Cristo. Então não estamos buscando esse padrão para ser aceito, já fomos aceitos, mas para ser igual a Ele, parecido com Ele. E o alvo é que sejamos parecidos com Jesus. E para isso precisamos conhecer mais Cristo, mais a palavra dele, porque é através da palavra de Deus que nós vamos sendo santificados. Jesus diz: santificam na verdade, a verdade de Deus nos santifica. Então, quando nós crescemos na palavra de Deus, nós vamos ser santificados na palavra e assim sendo transformados na imagem de Cristo. E Teófilo, então, ele queria ser instruído na palavra de Deus, queria ser catequizado, né? Queria ser discipulado na palavra de Deus. Então, Lucas escreve esse livro. Irmãos, naquele tempo escrever um livro não era fácil. Hoje não é fácil, mas hoje tem algumas facilidades. Fiz até um trocadilho aqui. Hoje, se você tem um computador, tem uma certa habilidade, você começa a pesquisar no computador, você pode escrever um livro lá no seu quarto. O máximo que você vai gastar é uma garrafa de café, aqueles que gostam, energia para carregar ali o computador, mas você pode escrever ali no seu quarto. Se você tiver já uma autoridade intelectual, fizer uma boa pesquisa, hoje com a internet, uma biblioteca digital, você não precisa nem consultar uma biblioteca ir para uma biblioteca física. Mas naquele tempo, escrever um livro não era algo fácil. Você tinha que primeiro conseguir os rolos, os pergaminhos, que era caro. Como conseguir aqueles papiros, ou couro de carneiro, de animais, era caro. Você tinha que deslocar grandes distâncias para chegar nas boas bibliotecas ou nas boas testemunhas, para você colher informação. Lucas fez várias viagens. Ele teve que sair, provavelmente Lucas era da Síria, Antioquia da Síria, ele teve que ir à Palestina, teve que ir a Roma. Às vezes ele ia para pesquisa, ele ia no bar, alguma coisa ele foi coletando, quando ele andava com Paulo, mas ele teve que fazer viagens. Então, provavelmente, Teófilo, que tinha uma boa condição, ele foi o patrocinador da escrita desse livro. Provavelmente ele recebeu o patrocínio de Teófilo para escrever esse livro. Porque Teófilo queria conhecer a palavra. Então ele falou: vou investir, eu vou pôr a mão no bolso para você escrever a palavra de Deus, a verdade de Deus, para que eu possa ser instruído. Então ele pôs a mão no bolso para pagar os pergaminhos, pagar as viagens de Lucas, as pesquisas que ele ia fazer, para que o livro, a palavra de Deus, chegasse ao seu coração. Então quando a gente quer a palavra de Deus, a gente se esforça para tê-la no nosso coração. Eu estive na China em 97 e lá tive a oportunidade de conhecer igrejas com 100 membros que tinham uma Bíblia, somente uma Bíblia, para 100 pessoas. Como que eles faziam para ler a Bíblia? Eles colocavam o nome na lista. Então você colocava o seu nome na lista, daqui a 100 dias a Bíblia chegava na sua casa. E você poderia ficar com a Bíblia um dia. Naquele dia que você tinha a Bíblia, você tinha que ler o máximo de versículos, de capítulos, livros que você poderia ler, e você ia lendo e copiando. Porque quando a Bíblia saísse da sua casa, você tinha alguma coisa escrita para você continuar lendo. Então havia uma disposição para poder ler a Bíblia. Então, sempre houve várias campanhas de mandar a Bíblia para a China. Até hoje a perseguição, dificuldade da Bíblia ser. Até eles proibiram aplicativos de Bíblia. Hoje com a internet é proibido aplicativos de Bíblia na China. Você sabia disso? Temos que orar. Porque hoje com a internet eles viram que a Bíblia estava sendo lida, então eles proibiram. Não pode baixar a Bíblia na China. Então nós fomos fazer essa campanha de entregar a Bíblia lá na China. Então eu vi o interesse e a vontade. E às vezes a gente tem Bíblia aí em várias versões, na linguagem atualizada, revista, corrigida, nova NVI, inclusive tem boas Bíblias lá na nossa livraria. Então tem a palavra de Deus, valorize. Nós somos muitas vezes assim, o ser humano é assim, quando ele tem muito acessível, muito fácil, ele despreza. Aqueles irmãos lá tinham um anseio pela palavra. Eu lembro na história da nossa igreja presbiteriana, muitos crentes se converteram lendo a Bíblia.
eram analfabetos, mas se converteram, na verdade se converteram e aprenderam a ler a Bíblia. Talvez seu pai, sua mãe, os crentes mais antigos, e eram pessoas analfabetas, mas aprenderam a ler a Bíblia e se tornaram gigantes espirituais com um conhecimento bíblico assim fenomenal, que muitas vezes supera nós que temos faculdade, mestrado, doutorado. Então hoje, às vezes nós temos jovens com mestrado, doutorado, bacharel, mas que são analfabetos na Bíblia. E nós tínhamos aquela geração de crentes que eram analfabetos na escola, mas sábios, doutores, mestres na Bíblia. Então vamos valorizar. Eram até chamados os crentes naquela época dos Bíblia. Não sei se você já leu a história da igreja evangélica no Brasil, que os crentes antigos eram chamados de os Bíblias, porque carregavam a Bíblia debaixo do braço, mas não somente carregavam a Bíblia debaixo do braço, mas lia aquela Bíblia. Nós tínhamos os computadores de Bíblia, que andavam pedindo a Bíblia. E tem uma história. A história da igreja é a ação de Deus agindo, e a história da nossa igreja é bonita também. Deus está agindo. Em todas as igrejas onde há uma igreja bíblica, Deus age ali, e há histórias bonitas. Né? Há histórias que muitos missionários chegavam numa fazenda, e interessante que a igreja presbiteriana surgiu, a maioria das igrejas começaram na fazenda, depois que vinha para a cidade. Porque naquele tempo as pessoas moravam mais nas fazendas. Havia igrejas fortes nas fazendas. E lá no Goiás, chegou em Minas, ali perto da região de Araguari, o missionário chegou numa fazenda e tinha um grupo lá lendo a Bíblia. E ele foi pregar e falou: a gente já está. Começou a ler a Bíblia, a gente não é católico romano mais, a gente é protestante agora, a gente é reformado. Só que a gente está lendo a Bíblia aqui, falta mais para explicar mais as verdades, mas a gente já sabe, nós não queremos seguir Roma, queremos seguir a reforma. Aí eu falei: não, o missionário chegou e começou a pregar, no outro dia estava já fazendo discipulado, por mês estava batizando gente e organizando a igreja. Deus estava agindo antes do missionário chegar. Foi bom para humilhar o missionário, falou: isso aqui, ele entendeu. De fato é Deus que age. Se Deus não agir, se Deus não converter, Deus usa pecadores como nós, mas Ele que age. Mas eram pessoas que tinham interesse de crescer na palavra de Deus. E que nós, irmãos, eu e você, temos esse interesse. Lá na igreja de Sal eu tive que dar uma bronca nos jovens, né? Não, porque a maioria da igreja são jovens, adolescentes. Lá ainda, graças a Deus, não tem tanto inimigo, você dá uma bronca, ninguém fica com raiva de você. Ninguém vai embora da igreja. Espero que ninguém vá embora da igreja por ouvir uma palavra mais dura. Né? Se for a palavra de Deus, receba e guarde no coração, porque Deus te ama, Ele vai exortar, vai te encorajar, mas Ele vai também orar. Você não, vida de pecado, isso não me agrada. Então, quando você ouvir uma palavra aparentemente mais dura, mas se você entender que a palavra é Deus, louve a Deus, porque Deus te ama e não quer que você continue naquele caminho errado. Isso é o amor de Deus na sua vida. E se alguém está sendo usado para trazer uma palavra de Deus, é porque Deus ainda está preocupado com a sua vida. Agora, quando você não ouvir ninguém falando da palavra de Deus para você, aí é problema. Mas enquanto tiver alguém lá dizendo: ó, volta para Jesus, ande no caminho de Jesus, é porque Deus ainda está tendo misericórdia, paciência comigo e com você. Então, lá na igreja de Sal, uma Bíblia impressa custa R$30 em média, não é tão caro para a realidade da igreja de Sal. Antes não tinha a Bíblia no celular, só no papel. Aí eu chego na igreja, aí está lá o jovem com o celular. Até na igreja de Sal tem um pessoal que investe muito em celular. Celular moderno, sim, nem eu tinha aquele tipo de celular. Fui lá e tal. Falei: meu irmão, cadê a sua Bíblia? Não tem Bíblia. Falei: você não tem vergonha na cara, não? Você tem um celular de R$300, não tem uma Bíblia de R$3. E aí diz que é crente, que ama a Deus. Ele não foi embora da igreja, não ficou bravo comigo, não. Resmungou, mas depois agradeceu. Se alguém falar, passa a falar isso, como é que está? Se é crente, vai ouvir a palavra de Deus. Mas aí seja mais educado, mais polido. Talvez eu fui muito duro, mas se fosse aqui também ia falar assim. Por quê? Ele não vai crescer na fé. Sem a palavra de Deus, não dá crescimento espiritual. Então isso vale para um jovem, vale para o meu filho. Por isso que eu falei e falo sempre: invista na vida espiritual do seu filho, come Bíblia, dê um bom livro evangélico, músicas evangélicas para ele ouvir, pague o acampamento, invista na vida espiritual. Meu filho, ele vai, pai, eu quero ir para o DNA. DNA é Guia Nacional do Adolescente, é isso?
Então, se eu dei lá em Mackenzie, não, é muito caro, não, invista, faça um esforço, invista para o seu filho lá aprender da palavra de Deus, porque é investimento para que ele cresça na palavra de Deus. Então, você está querendo uma Bíblia, hoje tem todo tipo de Bíblia, mas é importante ter a Bíblia, a palavra de Deus, ler, crescer nela, assim como Teófilo. Ele queria ser instruído. Então, Lucas escreveu a palavra de Deus, e através desse escrito de Lucas, que foi financiado pelo próprio Teófilo, provavelmente, nós temos acesso à palavra de Deus. Temos Lucas e Atos. Chegou até nós. Que bênção! Mas alguém que queria conhecer mais da palavra de Deus e que estava disposto a pôr a mão no bolso. E por causa disso, essa palavra chegou até mim e até você. E até hoje nós somos abençoados. Amém. Com essa palavra de Deus, sobretudo o escrito de Lucas, ele como médico, historiador, ele vai narrando de forma bonita. E ele tinha um grego clássico, ele era muito educado na cultura grega. Então ele que escreve. Se você conhece a língua original grega, o grego dele é um grego clássico. Ele é estiloso na maneira de escrever, detalhista dos fatos históricos. Quando ele vai falar sobre Jesus, fala, não, Jesus, no ano tal, rei tal, região tal. Então, se você for procurar fazer uma pesquisa, você vai achar a região da Itoreia, o governador daquela data, quem governou, quem reinou, quem subiu, quem desceu. Então, isso mostra a sua seriedade, a fidelidade histórica. Os termos que ele usa, era usado naquele tempo. Então ele registrou com fidelidade a palavra de Deus, e essa palavra chegou até mim e até você. Então, se nós amamos a Deus, desejamos crescer na palavra de Cristo, porque é através da palavra que a gente vai conhecer mais quem é Deus, quem é o seu Filho Jesus Cristo, a presença do seu Espírito conosco. Mas a gente pode ainda caminhar uma última característica. Então, estamos falando sobre características de uma pessoa que ama a Deus. Primeiro, ele deseja crescer no conhecimento de Cristo, deseja crescer no conhecimento da palavra de Cristo, e por fim, ele deseja, ou ela deseja, a pessoa, crescer no testemunho de Cristo para o mundo. Porque, veja aqui os termos que são usados. Lucas usa testemunhas, então ele busca testemunhas, busca pessoas que ouviram os relatos acerca de Jesus, para pegar e colher quem que é Jesus, para transmitir para Teófilo, e Teófilo está sendo instruído, mas o objetivo de Teófilo também é dar testemunho de Cristo para os seus familiares. Se você leu a história, sabe que naquele momento a igreja, a maioria dos membros da igreja eram formados por escravos, soldados, pescadores. Não havia pessoas importantes, tantas pessoas importantes naquele tempo. Uma ou outra que começava a se converter. Então a maioria dos membros da igreja eram pessoas simples, pessoas da classe, diríamos, mais baixa da sociedade. Então o Teófilo, ele teria muita dificuldade de evangelizar. Por isso ele queria conhecer mais a palavra de Deus, porque ele estava no meio difícil, no meio da sociedade romana. E se você lê a história, sabe que era difícil. Você pensa que hoje é difícil, mas naquela época, homossexualismo, ganância, inveja, ódio, era o que fazia parte da casa de César. Mas Paulo disse que havia crentes na casa de César. Lembra quando ele escreveu Filipenses? Os crentes da casa de César de Saulo. Então, se havia crente na casa de César, pode haver crente em qualquer lugar. Pode haver crente aqui em Bebedouro, lá na sua empresa. Ah, não, pastor, aqui na minha empresa só tem ímpio. Lembra-se, havia crente na casa de César. Só tinha ímpio lá. Na Babilônia tinha Daniel, tinha Sadraque, Mesaque, Abednego. Estudaram na faculdade, na Universidade da Babilônia. Daniel cursou a Universidade da Babilônia. Ele e os seus jovens permaneceram crentes. Ah, pastor, na universidade é muito difícil, eu sei. Meus filhos estão na universidade, graças a Deus, a universidade cristã da Mackenzie. Mas não pense que lá não é difícil também. Quem cursou a universidade sabe que, infelizmente, há alguns professores que pensam que a missão dele é tirar a fé dos alunos. Ele, em vez da aula, fica querendo colocar coisas na cabeça dos alunos. Ele pensa que a missão dele é tirar a fé daquele. Sobretudo se ele percebe que você é crente, ele quer fazer você desacreditar na fé. Mas, graças a Deus, alguns sobrevivem. Graças a Deus, muitos aqui já passaram, outros estão entrando. Por isso que um trabalho importante do pastor é preparar os crentes para todas as etapas da vida e também nessa fase aí de universidade. Então, o Lucas queria instruir Teófilo queria ser instruído para dar testemunho de Cristo na sua casa.
Porque se ele estava investindo na palavra de Deus, se ele queria a palavra de Deus, ele queria aprender. E outra coisa que mostra que ele queria testemunhar de Cristo, porque além de ele ter a palavra, e esse livro chegou na sua mão, o que ele tinha que fazer agora? Para chegar até nós, o que ele fez? Ele teve que pagar, provavelmente, Teófilo e os historiadores e os escritores dizem que provavelmente ele pagou para fazer cópias. Porque, como que chegou na igreja? Esse livro não foi direcionado primeiramente à igreja, foi a uma pessoa. Mas chegou à igreja. Então o que ele fez? Ele mandou fazer cópias daquele texto. Não havia gráfica ainda, então era preciso pagar para que alguém fizesse a cópia da lei, da palavra. E aquelas cópias foram direcionadas às igrejas, a outras pessoas. Então, Teófilo foi visto como alguém, não, esse gentio, ele está patrocinando muito o cristianismo. Então ele teve que expor a sua fé. Ele teve que ser conhecido como cristão no meio da sua família, no meio daquela sociedade. Ele teve que dar testemunho de Cristo. E ele investiu para isso. Ele até, talvez, correu o risco de perder sua posição como cristão, como alguém importante na sociedade romana. Mas ele pagou o preço de poder ser um testemunho de Cristo no meio da sua família e no meio daquele grupo social. É tanto que ele investiu e a palavra chegou até nós. Nós temos hoje o livro de Lucas e Atos, porque alguém, de fato, patrocinou e aí testemunhou de Cristo para a sua família e investiu nessa palavra. Então, o seu testemunho é mais ou menos como o testemunho de Abel, como diz o autor de Hebreus, que ainda morre, aquelas pessoas que morrem, mas o seu testemunho ainda fala. Ou seja, que investe sua vida no reino de Deus e o testemunho dele fala até hoje. Muitas pessoas desconhecem quem foi Teófilo, mas teve um papel importante na história bíblica. Eu gosto muito de pregar, quando eu prego em biografias, na vida na história de pessoas, normalmente eu procuro buscar aquelas pessoas que ninguém conhece, mas que teve um papel, às vezes secundário, mas de importância no reino de Deus. Porque no reino de Deus cada um tem sua função. Alguém sabe quem foi Carpo? Fazia parte da equipe de Paulo. Quem foi Carpo? O que ele fez? Qual foi o papel de Carpo na missão, na equipe de missão de Paulo? Carpo aparentemente tinha um papel simples. Ele foi o guardador das coisas de Paulo. Lembra quando Paulo estava preso lá em Roma, a segunda vez, estava perto de ser morto, ele escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, você passa lá na casa de Carpo. Não, primeiro você traz João Marcos, mas passa na casa de Carpo e traz meus pergaminhos, livros e minha capa. Estou aqui na prisão, lugar frio, eu quero a capa para me aquecer. Eu estou velho, mas eu quero estudar ainda, eu quero ler. Então você acha que, não, eu já fiz coisa de Bíblia. Paulo estava na prisão, ele tinha escrito várias cartas, não queria ler. Queria talvez escrever alguma coisa, estudar ainda a palavra de Deus. Já conhecia tudo de teologia, mas queria aprender. Se Paulo, na sua velhice, na cadeia, queria aprender, ainda mais eu e você. Não, eu já fiz curso tal, já fiz o curso com o pastor Márcio, faça mais um, leia mais. Mas não somente para ter conhecimento, mas para estar mais preparado para melhor servir a Deus. Não tenha preguiça, não acho que você já sabe tudo, não sabemos nada, precisamos sempre aprender. Para tudo isso, com o objetivo de sermos boas testemunhas de Jesus. Teófilo foi uma testemunha de Jesus no seu tempo, e assim o Evangelho foi chegando a muitas pessoas, através do Evangelho que Lucas escreveu para Teófilo e que Teófilo financiou a escrita desse livro, não somente de Lucas, mas também de Atos. Alguém que queria crescer no testemunho de Cristo, ser um testemunho de Jesus no seu lugar. Então, eu e você precisamos crescer, dar esse testemunho de Cristo, onde Deus nos coloca, onde Deus nos plantou. Tinha até um livro, né? Os mais antigos. Hoje eu estou falando muito de coisa antiga, mas eu sou alguém jovem, não penso em coisa da juventude. Mas hoje foi o dia da nostalgia. Tinha um livro antigo que falava assim: floresça onde você foi plantado. Alguém já leu? A minha esposa, você está denunciando hoje, o pastor disse que foi discipulado por você, denunciando a sua idade aí. Onde Deus te colocar, meu irmão, você é um testemunho de Jesus. Foi lido aqui, naquele vídeo, o pastor Márcio falou. Todos nós somos chamados para sermos testemunhos de Jesus. Dentre as testemunhas de Jesus, Jesus toma algumas pessoas para dar testemunho dele
em outras terras, como eu, minha esposa, minha família, nós fomos dar testemunho de Jesus lá do outro lado do oceano. Mas você talvez precise só atravessar a rua, ou às vezes nem precisa, porque dentro de casa tem alguém que não é crente para você dar testemunho de Jesus. Então, entenda que todo crente tem esse chamado como testemunho. Esse chamado é um chamado para toda igreja, ser testemunho de Jesus. Dentre essas testemunhas, Jesus chama alguns para serem pastores, missionários, músicos, ou para ir a outros lugares geográficos. Mas onde Deus te colocou, lá você deve crescer no testemunho de Jesus. Na verdade, se você está naquela faculdade ou naquela fazenda, primeiramente, você não está ali para tirar um grau de bacharel ou doutor, você está ali para ser testemunho de Jesus. Você foi ali, é o enviado de Cristo. Deveria ser assim que nós devemos pensar como igreja. Essa deve ser a nossa visão. Que primeiro estamos onde estamos, naquela escola, naquela faculdade, naquela casa, naquela vizinhança, primeiramente estamos ali como enviado de Jesus. Às vezes a gente perde um pouco, né, de essa visão do reino. Porque, estou ali naquele trabalho para ganhar um emprego, ganhar um salário e sustentar a minha família. Isso é bônus, é a graça de Deus. Você não está ali para ganhar o sustento, ganhar um dinheiro e sustentar a sua família primeiramente. Isso é bônus, é a graça de Deus. Mas Ele te colocou primeiramente como uma testemunha dele ali, como enviado de Jesus ali. Ali é o seu campo de missão. Como bônus, você pode trabalhar, crescer profissionalmente, ganhar recursos, sustentar a família. Não é só a família, a igreja, o reino, que é outra vez a gente perde essa visão. Estou ganhando dinheiro para sustentar a minha família, para passear, para viajar. Não é só para isso. Você pode viajar, cuidar bem da sua família, dar uma boa educação para seus filhos, mas a visão do reino não é. Você não está ganhando dinheiro só para isso. Você está ganhando dinheiro para investir no reino. E quanto mais nós ganhamos dinheiro, deveríamos investir mais no reino. É outra visão do reino, né? Visão bíblica reformada. Na mesma medida que nós somos abençoados, deveríamos abençoar a obra de Deus. Agora, para nós finalizarmos nesse ponto e encerrarmos sobre a questão de ser uma testemunha, de investir no reino, eu lembro sempre desse irmão que contou a história. Veja, mãe, você que é mãe, às vezes você fala uma palavra, mas Deus usa às vezes aquela palavra para ficar no coração do filho. O jovem, ele falou que era jovem ainda, ele chegou para a mãe, eu quero ter um carrão. Meninos gostam de ter carro, e às vezes meninas também. Aí o jovem chegou para a mãe e disse, mãe, eu quero ter um carrão no áudio. Aí a mãe não sabe, ela pensou em brigar e falar, ela falou, tá bom filho, você quer ter um carrão? Se você trabalhar e conseguir comprar aquele carro, tudo bem. Mas desde que você faça o seguinte, o dinheiro do imposto, ou do do IPVA, o valor que você pagar de IPVA e de seguro, você tem comissões. Aí você pode ter o carro. Porque um carro ali de 200 mil reais, quanto que é o IPVA, quanto que é de seguro? Então esse valor seria uma oferta para missão. Então se você puder comprar o carro, o mesmo valor do IPVA e do seguro, você dá para missão. Aí ele cresceu, ele pensou, foi comprar, aí Deus abençoou ele prosperou, está numa boa firma, a esposa também trabalha numa boa firma, eles ganham bem, graças a Deus. Aí ele até quis comprar o carro, mas ele desistiu, falou, não preciso desse carro, só para um sonho muito materialista, eu tenho um carro bom, não preciso daquele carrão de 200 mil, eu tenho um carro de 100 ou de 80 que me serve. E aí ele tem esse princípio agora, ele lembrou que toda vez que ele é promovido na empresa, ele dá uma oferta com missões. Esse dia ele foi promovido e deu uma oferta para a gente lá na Guiné-Bissau, a gente construiu lá as paredes do templo. Então sempre ele tem essa visão, daquela palavra que a mãe deu. Toda vez que ele é abençoado, na mesma proporção, ele abençoa o reino de Deus. Então se ele é promovido, ele pega e dá uma oferta para missões, na proporção. Então se ele ganhar, vamos supor, 10 mil, ele ganha uma proporção para 15 mil, ele dá uma oferta na proporção de 5 mil. Aí você pode pensar, não, mas eu não ganho 10, eu fui promovido para ganhar 15. Só ganho 2 mil, fui promovido para ganhar 2.500. Mas aí tinha uma criança lá em São Paulo, Maria Deola, falando de missões. Aí, nós temos um orfanato, temos criança lá com dificuldade. A criança pegou e estava juntando dinheiro no cofrinho. Ela falou, missionário, toma aqui meu cofrinho, está cheio de moeda. Eu estava pensando em comprar um carrinho, mas vou dar para missões, ou dar para abençoar aquelas crianças lá na Guiné-Bissau. Então, a generosidade, o entendimento de investir no reino, seja com 10 real, com 20 reais, ou com 5 mil, 10 mil.
mais a fidelidade. Então, queridos, para a gente encerrar, nós falamos das características de uma pessoa que ama a Deus, baseada aqui na vida de Teófilo, porque ele foi amado por Deus e ele demonstrou que amava a Deus. Uma pessoa que ama a Deus, de fato, quer crescer no conhecimento de Cristo, quer conhecer o conhecimento da palavra de Cristo, quer crescer no testemunho de Cristo ao mundo. E nós, como igreja, também fomos amados por Deus e queremos amar cada vez mais o nosso Deus e queremos então também crescer na presença de Cristo, crescer no conhecimento da sua palavra e crescer como uma igreja que testemunha de Cristo ao mundo. Porque esse é o nosso chamado. Somos chamados para sermos testemunhas até os confins da terra. E espero que essa igreja continue crescendo nesse testemunho de Cristo, sendo uma igreja missionária, uma igreja que de fato expanda os seus horizontes, saia das suas quatro paredes, que os seus membros possam sair do culto e ir para o seu campo de missão, entender o seu chamado como testemunho de Jesus, como Teófilo então entendeu, e outros também. Que Deus abençoe e que nós possamos guardar a palavra dele em nosso coração, então sair daqui para praticar e glorificar o nosso Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque sua vida, se coloque em pé, vou orar por você, depois o pastor vai vir ministrar a ceia, outro momento, ou ele não sei se vai ter uma música antes, acho que depois o pastor vai conduzir aqui a liturgia. Coloque sua vida diante do Senhor, diga: Senhor, estou aqui, quero de fato crescer na tua presença, ser uma testemunha do Senhor nesse mundo. Há tantos desafios, Senhor, mas o Senhor é aquele que nos capacita. Agradeça a Deus porque Ele tem dado essa igreja para você servir, tem dado irmãos, e aqui você tem crescido, tem sido abençoado. Que Deus também use sua vida, sua família, seu lar, sua casa, e que todos nós de fato possamos cumprir o propósito de Deus nesse tempo. Pai, obrigado por essa noite tão abençoada, esse culto que o Senhor tem, ó Deus, dirigido e falado no nosso coração, por aquilo que ainda vamos experimentar, ó Deus, da ceia do Senhor. Obrigado porque a tua graça, ó Deus, tem sido abundante sobre nós. Por Cristo Jesus, teu Filho amado, que na cruz do Calvário pagou os preços dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela morte e ressurreição do teu Filho. E queremos conhecer nessa graça, crescer nessa graça, nesse amor, nessa misericórdia, para conhecer e experimentar mais do Senhor e também levar essa graça, essa misericórdia, essa salvação para aqueles que não te conhecem, Senhor. Ser conosco, ser com cada irmão, com as famílias, restaura o teu povo, fortalece o fraco, cura o enfermo, anima o desanimado, Pai. Dá graça, dá força, dá o poder do Espírito à tua igreja, para que ela seja uma igreja testemunha do Senhor. Fortalece o pastor Márcio, Deus, obrigado pelo seu trabalho, no ministério, sua família, obrigado pelo crescimento da igreja. Podemos ver, ó Pai, que o Senhor tem agido pela tua misericórdia. E se alguma coisa tem acontecido, é tua boa mão. E nós queremos te agradecer pelo crescimento espiritual, numérico, financeiro da igreja. E pedimos que haja mais crescimento para a tua glória e para o teu louvor. Traz mais pessoas, Senhor, ao nosso meio. Que nós possamos sair em busca dessas pessoas. E que o Senhor mande os teus filhos. E que nós possamos receber bem as pessoas que aqui entram. Possamos abraçá-las. Possamos mostrar o amor que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Pastor Paulo, pela palavra desafiadora que Deus nos trouxe nessa noite. Queridos, quero convidá-los então a abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 53. Enquanto nos preparamos para este momento da comunhão, desse sacramento que é a ceia do Senhor. Isaías capítulo 53. Convidar também o Moacir, que fica aqui do lado, aguardando para nos auxiliar também na distribuição dos elementos. Isaías 53, do verso 4 até o verso 11. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pois juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, nós estamos nos apropriando dessa graça de que Cristo Jesus foi moído no nosso lugar. Cristo Jesus foi maltratado no nosso lugar, foi condenado no nosso lugar. Jesus Cristo morreu no nosso lugar, uma morte que nós merecíamos, um sofrimento que nós merecíamos, uma vergonha que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Mas Deus propôs em Jesus Cristo a nossa redenção. E por isso a nossa fé precisa ser nesse que se sacrificou em nosso lugar. Quando nós olhamos para o pão e para o cálice, nós lembramos disso, da cruz, de tudo que Jesus passou para que eu e você hoje pudéssemos crer nele, para que eu e você hoje pudéssemos ter verdadeira vida e vida eterna. Nós lembramos do sangue dele que foi derramado ali naquela cruz para nos purificar dos nossos pecados. E ao participar da mesa da ceia do Senhor, nós estamos nos apropriando dessa verdade, conscientemente, sendo nutridos na nossa fé, na nossa esperança no Senhor. Por isso eu quero te convidar mais uma vez a curvar a sua cabeça e a falar com Deus, entendendo o sacrifício de Jesus Cristo, que te alcançou, que me alcançou, não porque eu e você merecemos, não porque nós tenhamos feito algo tão bom que Deus resolveu se inclinar em direção a nós, mas porque Ele veio até nós em Jesus Cristo. Ele se fez um de nós para pagar o preço do nosso resgate. Por isso, coloque a sua vida diante do Senhor, em reconhecimento desse amor, desse sacrifício, dessa graça maravilhosa que Deus dispensa sobre as nossas vidas. Senhor, quão pequeno nós somos, quão frágeis, quão limitados. Oh Deus, nós tantas vezes, ainda que conheçamos a Sua palavra, ainda que muitas vezes frequentamos a igreja, somos ensinados, somos instruídos, mas quantas vezes nós temos vivido contrariamente aquilo que o Senhor propôs para nós, com o preço, com o resgate da nossa vida. Deus tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós não investimos, não desejamos no conhecimento do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós não nos dispomos a sermos instrumentos nas Suas mãos, servos do Senhor, e o Senhor se fez servo para nos servir com a salvação. O Senhor se dispôs a deixar o trono da graça, o alto e sublime trono, para vir até nós, se humilhar, ser maltratado, para que nós pudéssemos hoje ter vida. Ó Deus, quebra o nosso coração, quebranta-nos, para reconhecer que só no Senhor nós temos vida, que só pelo sangue de Jesus Cristo é que nós somos purificados, que somente pela graça de Deus nós somos reconciliados com o nosso Criador,
que somente em Cristo Jesus nós temos a verdadeira vida, a vida eterna. Que seja motivo de alegria, Senhor, de gratidão, de reconhecimento, de dedicação de vida, de consagração de vida no altar, aos pés do Senhor, ó Deus, para vivermos para a sua glória. Ó Deus, ministra isso nos nossos corações, e que ao participarmos da mesa do Senhor, participemos com entendimento do significado do sacrifício de Jesus Cristo para nos redimir e nos tornar um povo santo ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e ministra sobre nós, é o que nós te pedimos. Amém. Queridos, a mesa do Senhor, ela não é exclusiva da igreja presbiteriana, mas ela é para todos aqueles que entendem o sacrifício de Jesus Cristo por sua vida, que amam a Deus, que professam a fé em Jesus Cristo, que estão vinculados a uma igreja cristã, verdadeiramente cristã, que estão em comunhão com a sua igreja e com o Senhor da igreja. Todos são convidados a participar. Eu vou pedir que aqueles que forem participar, que se coloquem de pé para serem servidos, que tomem o kit da Santa Ceia nas mãos e aguarde, para que depois todos juntos participemos dos elementos. Vamos celebrar o nosso Redentor, porque Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter vida, e vida é alegria, vida é contentamento, é reconhecimento da graça de Deus.
Como diz a palavra, Jesus, quando foi traído, tomou o pão, disse: isso é meu corpo, será partido por vós, comedei todos. E Jesus é o pão da vida que nos alimenta espiritualmente. A palavra veio pregada ao seu ouvido, agora está sendo pregada ao seu olho. Lembramos da morte, da ressurreição. Cristo deu a sua vida por nós, para nos perdoar, para fazermos parte dele, do seu corpo. Ao comer o pão, Jesus deu a sua vida por você, te amou até o fim, e tem cuidado de você. Que você tenha um coração grato, um coração adorador, um coração disposto a amá-lo cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos comer o pão. De forma semelhante, Jesus tomou o cálice da nova aliança, no seu sangue. Ele derramou seu sangue para nos purificar, perdoar todos os nossos pecados. E nós somos abençoados no sangue de Jesus. Então, aqueles que comeram do pão podem participar do cálice, dando graças ao Senhor. Vamos colocar em pé, orar, receber a bênção. Senhor Deus, querido Pai, que alegria assim poder estar na Tua presença e ser alimentado espiritualmente pela Tua palavra, pela ceia do Senhor, nesse culto abençoado por Ti, que abençoa também a nossa vida e que nos dá força e graça para enfrentar mais uma semana. E abençoa os meus irmãos, que agora vai ter uma semana de trabalho com os seus afazeres, que eles sejam testemunhos do Senhor. Capacite eles com Teu Espírito, para que ali possam ser luz, sal da terra e luz do mundo, para a Tua glória e louvor. E que através desses irmãos, outras pessoas possam Te conhecer, possam experimentar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Porque o Senhor nos ama e Ele quer nos usar como instrumento de bênção para abençoar muitas pessoas que estão perdidas, desorientadas, como ovelhas que não têm pastor. Por isso, Pai, nos fortalece como igreja, para que possamos sair em Teu nome, em nome de Jesus. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a graça de Jesus, o Senhor da igreja, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ricas consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo, que seja conosco, hoje e sempre, e até aquele dia que Jesus voltará, e nós que queremos falarmos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Sentar, por favor, queridos. Só quero agradecer àqueles que nos visitam e também reforçar a nossa reunião de oração amanhã às 6 horas aqui no templo. Venha, das 6 às 7 da manhã, primeira segunda-feira do mês, nós teremos esse tempo de oração, de comunhão, tempo de interceder uns pelos outros, de clamar a Deus, colocar nossas questões e também agradecermos a Deus. Participe conosco amanhã às 6 horas da manhã. Também na sexta-feira nós temos os grupos de crescimento às 20 horas. Então, se você quer disponibilizar a sua casa, quer receber o grupo de crescimento na sua casa, pode falar comigo depois. Em todas as semanas nós temos tentado, cada semana, estar numa casa diferente, para ter um tempo ali de oração, um tempo de compartilhar a palavra de Deus, especialmente também uma oportunidade para você convidar outras pessoas para participar. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, que de repente não conhecem o Evangelho, que tenha uma resistência em vir à igreja, é a oportunidade de levar para um bate-papo mais descontraído, né, uma programação bem objetiva e um tempo de oração, de intercessão ali também, ok? Finalizando então, nós temos hoje, e não sei se na próxima semana teremos, que ainda vamos resolver junto à editora Cultura Cristã, que é a editora presbiteriana. Nós temos ali uma livraria que veio de ontem da Conferência Missionária, uma livraria missionária. Tudo aquilo que estamos arrecadando com a venda dos livros e das Bíblias será destinado para projetos missionários, especialmente dessa vez o projeto da Guiné-Bissau com o pastor Paulo e também o projeto do pastor Marcelo Bolonha no Paraguai, que foi quem esteve conosco ontem na conferência. Então, não vai embora direto, gaste um tempinho ali vendo os livros que nós temos, adquirindo livros, Bíblias, e tem também ali uma banquinha da APNT, que tem alguns brindes ainda, eu acho lá, se não me engano, ainda tem, não sei se ainda tem, mas tinha o cofrinho para você, a exemplo da criança lá que foi mencionado aqui, poder contribuir e arrecadar recursos para contribuir com missões. Então, passe lá, pastor Paulo Maria vai ficar lá perto da estante
da ABNT, e você pode ali conversar com eles também e conhecer um pouquinho dos estudos. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na presença do nosso Senhor. Da chuva em teu rosto, tua brisa lhe traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,